Olá, tudo bem com você? Bem, no vídeo de hoje nós vamos discutir alguns temas muito importantes que chamaremos de mitos e verdades da área da Libras, ok? Vamos lá? Mas antes, vamos aprender dois sinais importantes. O primeiro deles é este sinal aqui. O segundo é este sinal. Veja bem, este primeiro sinal é o sinal de mito. Para quem conhece o sinal da palavra mentira, vai ficar mais fácil. Por quê? O sinal de mentira é esse que eu estou fazendo agora, ó. No exemplo, você acha que é verdade? Não, aquilo é mentira. Mas este sinal que nós vamos aprender agora é o sinal de mito. É a mesma configuração de mão do sinal de mentira, só que a outra mão é como se tivessem várias pessoas acreditando nessa mentira. Veja só. Então, este é o sinal de mito. Novamente, ó. Já o segundo sinal que nós vamos aprender agora é o da palavra verdade. Este é o sinal para a palavra verdade. Ele também pode ser feito de outras formas. Dessa que eu mostrei ou desta outra forma. Então, verdade ou verdade. Vou te mostrar como faz, ó. Você vai unir esses dois dedos e tocar a palma da outra mão. Ou a configuração de mão em P, você já aprendeu o alfabeto, então configuração de mão em P, também tocando na mão, você faz o sinal de verdade. Então, hoje nós vamos discutir sobre mitos e verdades acerca da língua de sinais. Agora sim, vamos começar? Número 1. Libras é puramente mímica. O que você acha? Que isso é um mito ou uma verdade? Acertou quem disse que é um mito, porque a Libras não é mímica. Veja bem, a Libras é uma língua. Isso mesmo, uma língua. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Ou pensam que basta copiar e fazer mímica para se sinalizar. Mas como o próprio nome já diz, é língua brasileira de sinais. Portanto, a Libras é uma língua como qualquer outra. Qual é a diferença? Para você que conhece português, inglês, espanhol e outras línguas, elas são línguas orais. Você utiliza a voz para se comunicar por meio delas. A Libras é uma língua visual, portanto, você usa o seu corpo e as suas mãos. Porém, ela tem todas as características de línguas, assim como as outras. Então, ela não é mímica. Isso é um mito. A Libras é uma língua. Número 2. A Libras é universal. Ela é igual em todos os países. Universal. E aí, isso é um mito ou é uma verdade? Parabéns para quem respondeu que é um mito. Exatamente. Como o próprio nome já diz, né? Novamente falando aqui, o nome é Língua Brasileira de Sinais. Então, ela não é universal. Ela é a língua aqui do Brasil. E cada país tem a sua própria língua de sinais. E aproveitando essa temática, eu vou ensinar outros dois sinais aqui para vocês. Este é o sinal de Libras, veja bem, que é a língua aqui do Brasil. Mas se você fizer desta forma, com as duas mãos assim, nesta posição, você se refere a línguas de sinais, de modo geral. Deu para entender a diferença? Então, este é o sinal de Libras, que é a língua brasileira aqui do Brasil. E desta forma, eu estou falando de qualquer língua de sinais, de modo geral. Não estou especificando de qual país ela é, ok? Lembrando que cada país tem a sua própria língua de sinais. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a ASL, que é a American Sign Language. Em Portugal, você tem a LGP, que é a língua gestual portuguesa. Deu para entender? Então, a Libras é universal? De forma alguma. Isso é um mito. Número 3.
Alguns surdos não sabem Libras. Isso é um mito ou uma verdade? Acertou quem disse verdade, exatamente. Se você respondeu verdade, você acertou. Por quê? A Libras, ela não é obrigatória nas escolas. Também a maioria das famílias não sabem língua de sinais. Muitos surdos não sabem Libras, não sabem nada da língua de sinais e também não são usuários de língua de sinais. Alguns são oralizados, a gente diz assim porque fazem acompanhamento com fonoaudiólogos por muitos anos e aprendem a prática da fala mesmo. Outros somente usam a língua de sinais. Outros usam das duas formas, a língua de sinais e também a oralização por meio da fala. De fato, é que não dá pra gente especificar que existe um único tipo de surdo, não é isso. Eles são seres humanos, assim como nós, ouvintes. Então, cada um tem a sua especificidade. Por isso, é verdade dizer que há surdos que não sabem Libras. Número 4. Libras tem gramática? O que você acha? Que é um mito ou uma verdade? Sim, isso é uma verdade. A Libras tem gramática, sim. Na verdade, como todas as línguas de sinais, né, ela tem gramática, tem a sua gramática. Há muitos anos atrás, um pesquisador chamado William Stockow, que este é o sinal dele, o sinal nome do Stockow é este na cabeça, que eu estou mostrando agora, ele começou a investigar e a pesquisar sobre as línguas de sinais. Hoje, existem diversos outros pesquisadores no mundo todo que pesquisam sobre a linguística da Libras, sobre o ensino da Libras e diversas outras pesquisas, incluindo pesquisas gramaticais, que apontam detalhes sobre a gramática da Libras e provam que a Libras tem fonologia, fonética, morfologia, sintaxe, semântica, assim como qualquer outra língua oral. Número 5. Se você quer aprender Libras, você precisa copiar a língua portuguesa. É muito fácil. E aí, isso é um mito ou é uma verdade? Acertou quem disse que é um mito. Eu já falei várias vezes aqui que Libras é uma língua, certo? E também que a Libras tem uma gramática. Isso significa que não é uma simples cópia da língua oral ou da língua portuguesa. Alguns sinais você pode até dizer que são parecidos, eles são chamados de icônicos. Por exemplo, são aqueles que se parecem. Vou mostrar aqui para vocês. O sinal do verbo telefonar. Ele é um sinal icônico, porque veja bem, parece que você está realmente fazendo uma ligação. O sinal da palavra avião, veja bem, ele também representa a imagem, né? Por isso é um sinal icônico, representa um avião. Mas existem diversos outros sinais que são chamados de arbitrários. Isso significa que eles não se parecem em nada com a imagem visual deles. Por exemplo, o sinal do verbo trabalhar é um sinal arbitrário, porque veja bem, o sinal de trabalhar é este. Não se parece em nada com trabalhar. O sinal do verbo estudar também é um sinal arbitrário. Este é o sinal do verbo estudar. Então, dizer que Libras é cópia da língua portuguesa é um mito dos grandes. Número 6. A Libras se resume ao alfabeto manual. Não! Na verdade, muita gente confunde isso e pensa que basta aprender o abecedário para se comunicar em Libras. Mas assim como em língua portuguesa, cada objeto, pessoa, lugar possui o seu próprio sinal. Por exemplo, imagine se para dizer o meu nome você precisasse o tempo inteiro soletrar R-E-N-A-T-A. Em Libras não há essa necessidade. Basta que você utilize o meu sinal nome, que é este.
Do mesmo modo como em português, nós temos os sinais que são os substantivos simples e os substantivos próprios. Exemplos de substantivo simples. Casa, este é o sinal de casa. Mesa, este é o sinal de mesa. Escola. Já os substantivos próprios também têm seus sinais, como os nomes, né? Por exemplo, o meu sinal é este. Este é o sinal de McDonald's. Deu para entender? Número 7. Todo surdo é mudo. Isso é um mito ou é uma verdade? Acertou quem disse mito, e esse é um mito dos grandes. Vamos lá. Surdez, mudez, cegueira são coisas completamente diferentes. Mas a maioria das pessoas ainda diz surdo-mudo de forma completamente equivocada. Por quê? Para que seja surdo-mudo, é necessário que a pessoa não ouça e também não consiga falar, tem alguma impossibilidade de fala. O que acontece é que a maioria dos surdos tem uma possibilidade normal de falar, basta que recebam estímulos vocais, anos de fonoaudiologia e diversos tratamentos clínicos. Então isso não é impossível, já que a maioria dos surdos não tem uma limitação na voz. Porém, a maioria sim prefere utilizar a língua de sinais, que, como eu já disse aqui, é uma língua visual, e por isso eles usam a Libras. Mas dizer que todo surdo é mudo é uma realidade? Não, não é. Isso precisa ficar muito claro. Nunca diga surdo-mudo, ok? Diga apenas surdo. Surdo-mudo, não. Número 8. A Libras tem limitações para a comunicação. Você não consegue se comunicar em todos os meios usando Libras. Isso é um mito ou é uma verdade? Acertou quem disse que é um mito. Por quê? Como já disse várias vezes, a Libras é uma língua como qualquer outra língua. A única diferença é que ela tem características diferentes das outras, mas ela tem toda a estrutura normalmente. Por isso, você pode utilizar a Libras para dizer até assuntos abstratos, como poemas, conceitos e qualquer outra coisa. Número 9. Surdo não sabe português. E aí, você acha que isso é um mito ou é uma verdade? Mais um mito que foi amplamente divulgado e ainda é. Sabe o que acontece? Durante todo o processo histórico, da história de educação de surdos, houve grandes barreiras para que eles ingressassem nas escolas. Isso significa que falta ainda uma metodologia correta para o ensino de língua portuguesa. Por quê? Para a maioria dos surdos que usam língua de sinais, a Libras é considerada a sua primeira língua. Já a língua portuguesa é considerada a segunda língua. Vamos pensar no caso de uma pessoa ouvinte. Você, por exemplo. Se você é ouvinte, significa que português é a sua primeira língua. Se você estudar uma outra língua, ela será a sua língua adicional, ou sua segunda língua. Ou, por exemplo, se você aprender Libras, a Libras será a sua segunda língua. Pode ser como o inglês ou qualquer outra língua. Já o surdo, a situação é o contrário. A Libras é a primeira língua dele e português é a segunda língua do surdo. Então, para que seja ensinado português para o surdo, é preciso pensar em ensino de segunda língua, em metodologia de segunda língua. E é por isso que alguns surdos apresentam certa dificuldade para estudar português. Mas a culpa não é dele. A responsabilidade é da falta de metodologias específicas para o ensino de português. Há uma coisa importante também a se pensar, é que aqui no Brasil há uma legislação que indica a língua de sinais sendo a primeira língua dos surdos, mas não dispensa a língua portuguesa como língua escrita, porém, de forma escrita. O surdo não é obrigado a falar em português, porém,
é obrigado sim a aprender a escrever. Mas como faltam metodologias específicas, é importante para você, principalmente que vai começar a trabalhar na sua área e ensinar surdos, é importante que você perceba que a maioria deles vai ter uma escrita um pouco diferente, digamos assim, porque a estrutura nem sempre vai ser correta. Por exemplo, quando nós estamos aprendendo uma outra língua, como a língua inglesa, no início é muito comum que a gente siga a estrutura da língua portuguesa, mesmo escrevendo em inglês. Para o surdo é a mesma coisa. Ele escreve em português, mas ele tenta raciocinar em libras e assim o registro fica com a estrutura da libras. Aos poucos, e com correções, estudos, ele vai conseguindo aprender até que ele consegue sim escrever português. Número 10. Para quem quer ser intérprete de Libras, basta que aprenda Libras. E aí, isso é um mito ou é uma verdade? O que é que você acha? Também é mais um mito. A formação de intérprete de Libras, ela é completamente diferente de quem quer apenas aprender Libras. Por quê? É necessário unir a teoria e a prática da interpretação. Então, não basta somente aprender Libras. É necessário estudar estratégias, técnicas que são específicas da área da tradução e da interpretação. Por exemplo, basta que você saber inglês para que você seja um intérprete de inglês? Quem somente sabe inglês consegue interpretar para português simultaneamente? Na maioria das vezes não, né? Então, do mesmo modo, na língua de sinais, há uma formação específica para aquelas pessoas que querem ser intérpretes. É claro que saber Libras, saber português, no caso as duas línguas de trabalho, é a base, mas só isso não basta. Como a aula de hoje foi bem cheia de conteúdo, vamos relembrar tudo? Número 1, Libras é mímica? Não. Número 2, a Libras é universal? Também não, isso é um mito. Número 3, alguns surdos não sabem Libras. Isso é uma verdade. Número 4, Libras tem gramática? Sim, verdade. Número 5, para aprender Libras é só copiar o português. Não, isso é um super mito. Número 6, basta aprender alfabeto para saber Libras? Também não. Número 7, todo surdo também é mudo? Não, é um mito. Número 8, a Libras é limitada para a comunicação? Não, isso é um mito. Número 9, surdo não sabe português? Também é um mito. E número 10, para ser intérprete basta aprender Libras? Não, um super mito. Bem, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode fazer as suas anotações, colocar no fórum de discussões ou enviar um e-mail para a sua professora. Também lembro que você pode assistir a este vídeo quantas vezes forem necessárias. Até logo!